Boa noite, pessoal. Meu nome é Amanda. Atualmente eu tenho 30 anos. Sou formada pela Pontifícia Universidade Católica em 2013. Fiz minha residência em clínica médica de 2014 a 2015 na Unicamp e de 2016 e 2017 cardiologia, também na Unicamp, no Hospital das Clínicas. Atualmente eu faço o meu mestrado em ciências farmacológicas e eu sou pós-graduanda na especialidade de ecocardiografia, válvulas e cardiopatias estruturais. Bastante coisa, né? Bom, foi um longo caminho até aqui. Hoje eu vou, esse ano, 6 anos de formada, com mais 6 anos de graduação, 12 anos para chegar onde eu estou. E só para complementar uma das minhas atividades também, há exatamente 1 ano e meio, eu sou docente na Faculdade de Medicina da PUC de Campinas, nas matérias de semiologia, exames, e eu faço preceptoria no ambulatório de clínica médica, tá certo? Bom, o que me motivou a prestar medicina quando eu estava no cursinho? Inicialmente foi o que me despertou foi o interesse no desafio, né? O desafio de fazer um curso que, além da concorrência ser alta, me proporcionava alguns caminhos para desvendar algumas dúvidas que eu tinha em relação ao corpo humano, em relação ao processo de saúde, adoecimento. Então, a princípio, foi algo que me despertou interesse durante a minha preparação para prestar o vestibular. Além disso, eu tive 2 grandes exemplos na minha casa, meus pais. Meu pai era ortopedista na época, hoje falecido, e minha mãe pediatra. 2 grandes exemplos que me motivaram a seguir esse caminho. Eram exemplos tanto em relação a pessoas como profissionais. Quando eu digo pessoas, eles lançaram mão da posição que eles tinham diante da sociedade por serem médicos para ajudar a população de uma maneira geral. Minha mãe sempre abordando temas relacionados a crianças, as condições de saúde, condições socioeconômicas, e meu pai tentando proporcionar de alguma maneira algo relacionado com reabilitação, e isso foi me despertando interesse, o tanto que era possível, a partir de uma profissão na área da saúde, proporcionar o bem-estar físico, emocional, socioeconômico para a população de uma maneira geral. Além disso, eu encarava o fato de ambos serem médicos como terem uma posição diante da sociedade, da cidade em geral, de respeito, na verdade, das pessoas tomarem ciência do que estavam fazendo como médicos e como pessoas comuns na sociedade e tentarem seguir um exemplo. Um exemplo tanto relacionado a modo de vida, a estudo, modo como se relacionavam com a família, com os amigos, enfim, foi algo que me chamou bastante interesse. Além disso, sempre conversando com outros colegas e pessoas por perto, eu via na medicina algo que pudesse me trazer alguma estabilidade econômica e social a curto e médio prazo, né? Quando eu digo isso, é relacionado a emprego, a estabilidade financeira. Isso vem se modificando com o passar do tempo, mas até então era algo que também me chamava atenção e foi o que me motivou. Além disso, o fato de eu poder estar perto de pessoas, interferindo, motivando estilos de vida, interferindo no processo de saúde, adoecimento, foi algo que eu vi como um caminho para me fazer importante na vida das pessoas de uma maneira geral. E foi dessa forma também que eu escolhi a especialidade de cardiologia, visando proporcionar saúde antes do adoecimento, a partir do diagnóstico, e também pensar um pouco na atenção pós-adoecimento, reabilitação, tá certo? Então, só para vocês entenderem um pouquinho o que me motivou a estar aqui hoje. Bom, a medicina, ela vem se tornando algo
difícil de ser compreendido, né? Está sendo muito banalizado, os médicos talvez não estão tendo um preparo adequado diante da faculdade, são muitas escolas sendo abertas, né? E muitas delas não tendo um preparo adequado, não tendo tempo suficiente para fundamentar um plano de educação suficiente para, em 6 anos, dar à população aquele profissional capacitado. Acredito que muito pelo processo de evolução da sociedade em si, a tecnologia chegando cada vez mais e interferindo na vida das pessoas de uma maneira geral. Não que isso seja algo ruim, né? A gente precisa da tecnologia, caso contrário, a gente não teria subsídios para tratar o paciente, fazer os diagnósticos corretos, mas a gente está perdendo a parte mais humana, né? O contato. Você fazer um exame, você vai precisar que o médico interprete esse exame, veja o exame em determinado paciente, relacione com as condições clínicas do paciente, enfim. O exame é sim necessário, mas o contato, a interpretação interpessoal de um médico ali presente também é fundamental. Existem sim políticas que visam essa melhoria, tanto na parte acadêmica, né, algumas abordagens relacionadas a entender quem é esse aluno que está se preparando para se tornar um médico, né, que entra por volta dos seus 17, 18 anos e sai até seus 24, 25 anos na maioria das vezes. Entender que são pessoas como outras quaisquer, são pessoas que podem ter alguns anseios, algumas dúvidas, podem passar por algum processo traumatizante ou algo que venha desencadear algum problema no processo de formação desse aluno e talvez culminar num médico com alguma defasagem. Então, existem sim algumas abordagens durante a faculdade para tentar humanizar essa formação, essa educação e fazer com que o médico que se forme seja cada vez mais entendedor que a medicina nada mais é do que a interpretação de pessoas, de sentimentos, de sintomas. Existe sim a necessidade cada vez mais de ter esse contato, o que difere de um contato, na maioria das vezes, via informática, aplicativos, né? Meios de comunicação que estão sendo cada vez mais desenvolvidos. Na medicina existe a necessidade desse toque, de avaliar o paciente de uma maneira mais próxima, enfim. Quais são essas políticas que eu vejo, ao meu ver, relacionado, por exemplo, a partos humanizados, né? Sistemas de UTI, né? Unidades de terapia intensiva, em que são quartos exclusivos para determinados pacientes, em que a família possa ficar 24 horas na visita. Mais relacionado à minha especialidade, UTIs ou unidades coronarianas em que o paciente possa ver a luz do sol, né? A gente tem alguns hospitais que fazem com que haja uma abertura intermitente do teto de determinadas unidades coronarianas para o paciente se sentir que ele não deixou de ser uma pessoa, de ter uma vida ali dentro daquele hospital, que o mundo existe lá fora e que a gente está preparando para recebê-lo. Isso não deixa de ser algo que humaniza o atendimento. Além dessas políticas, existe sempre uma cobrança por parte dos médicos, né? Muitas vezes a gente é cobrado para não errar, né? Para não demonstrar sentimentos, para não mostrar as nossas fraquezas, sendo que o médico ele tem, como qualquer outro ser humano, dias em que não vai haver uma vontade da prática médica, né? Passar por algum problema relacionado a problemas socioeconômicos, familiares, e tudo isso a gente tem que se vestir de uma capa, né? A sociedade ela julga bastante a classe médica, assim como outras profissões, e tem que estar sempre apto a servir, sendo que na maioria das vezes
não é enxergado o lado do profissional. E eu acho que isso também acaba interferindo no processo de adoecimento do médico, culminando com algumas situações, alguns comportamentos que não são os mais adequados, sendo que, na verdade, o médico deveria sim demonstrar sua fraqueza, demonstrar que ele pode adoecer, tanto pela jornada de trabalho excessiva, né, síndrome de burnout, síndrome do pensamento acelerado, tanto em relação às condições de trabalho, né? A população aumentando, as unidades, os sistemas de atendimento superlotados, você não tem a dimensão de quantos profissionais para determinada quantidade de paciente, isso acaba sobrecarregando uma jornada de trabalho ininterrupta, na maioria das vezes plantões, 24, 36 horas, e isso acaba culminando no processo de adoecimento do profissional e, na maioria das vezes, sendo exposto a algumas situações indesejadas, né? Então, deve haver, sim, um olhar mais crítico em relação à condição de saúde do profissional, ao invés da gente julgar, a gente, que eu digo a gente de uma maneira geral, né? Desde os colegas, né? A gente, às vezes, se resguarda e não demonstra que a gente está necessitando de ajuda médica, né? Pelo fato da gente não querer expor um problema, na maioria das vezes, ou para um colega, ou até mesmo para o paciente, e a gente acaba internalizando algo que em algum momento vai se exteriorizar de alguma maneira. E aí são os casos que acometem, que são levados para a mídia, enfim. De uma maneira geral, eu acho que a minha interpretação é mais relacionada a isso. No que tange a condição do médico em si, eu acho que a partir do momento que a gente se considerar uma pessoa comum, né, um ser humano inserido numa sociedade que pode adoecer, que deve procurar sim auxílio quando considerar a jornada de trabalho excessiva, ou quando de uma maneira mais banal um caso te sensibiliza, te comove, você pode sim demonstrar sentimento, afeto. É isso que a medicina humanizada preconiza, você se envolver e se colocar no lugar daquela pessoa adoecida, né? Como eu gostaria de estar adoecendo se eu fosse o paciente naquela determinada situação, tá certo? Fica aí o questionamento e a princípio era isso que eu tinha para dizer. Uma boa noite.